ao Projeto Empresa. Hoje estamos na Alma Design, que se tem distinguido na área do design de transportes. Desenhou autocarros para Salvador Caetano e concebeu o interior de um avião executivo em conjunto com outros parceiros, que lhe valeu o Oscar dos Interiores Aeronáuticos. Venham connosco conhecer esta empresa, criada em 1997 por Rui Marcelino, para quem o design automóvel se tornou desde cedo uma verdadeira paixão. Aos 14 anos, Rui Marcelino escreveu uma carta à Pininfarina, os italianos que desenharam o Ferrari, a pedir conselhos sobre o melhor caminho para se tornar designer de automóveis. As recomendações foram seguidas à letra e o cofundador da Alma Design viria a estudar Engenharia Mecânica e Design em Itália. Já em Portugal, a carreira arrancou com o desenho de autocarros. Uma parceria com a Salvador Caetano resultou no desenvolvimento do modelo Enigma. A complexidade do projeto levaria à criação da Alma Design em 97. Passados 16 anos, o design de transportes continua a ser a área mais forte desta pequena empresa. Focámos-nos em três áreas mais importantes: o design de transportes, o design de produtos e o design de interiores. Estas áreas muitas vezes cruzam-se, mas todos estamos bastante focados neste momento, se calhar no design de transportes como uma grande área da Alma Design. Estamos a trabalhar em alguns projetos para interiores de aviões, no fundo, aeronaves, e também em alguns projetos na área ferroviária. A relação com a Caetano Bus tem sido frutífera. Ao autocarro Enigma seguiu-se em 2003 o Winner, que transportou a Seleção Nacional de Futebol no Euro 2004. O modelo vai já na terceira geração. Um dos clientes mais emblemáticos será o Grupo Salvador Caetano, para o qual desenhamos os veículos há mais de 15 anos. Temos também outros clientes e parceiros, também na área aeronáutica. Temos uma boa relação com a Embraer, como também é conhecido e público. A nível internacional, trabalhamos também com empresas, nomeadamente da área aeronáutica, com algumas, mas como são projetos que ainda estão a decorrer, eu preferi não as referir neste momento. Vencedora de vários prémios internacionais, o mais recente distinguiu o iSeat, um banco para comboios de alta velocidade. Mas o que maior visibilidade internacional deu à Alma Design foi o Crystal Cabin Award na categoria de conceitos visionários, o Oscar dos Interiores de Aviões, obtido em 2012. O consórcio LIFE, que inclui várias empresas nacionais de diferentes setores, passou à frente de gigantes mundiais do setor. O projeto inclui uma esfera geodésica com ecrãs integrados, que criam um ambiente virtual imersivo para trabalho, descanso e lazer. Uma ideia inovadora que já deu origem a uma spin-off. Nesse projeto lançámos uma série de possíveis ideias e, portanto, registámos também uma série de modelos industriais. Neste momento, algumas dessas soluções podem vir a migrar para soluções produzíveis, mas o projeto foi um projeto de investigação, de lançamento de novas propostas, lançamento de novos desafios que poderão ou não vir a entrar em produção no futuro. Mas há um novo grande projeto visionário para o setor aeronáutico em preparação com a Embraer, o INEGI e a Iberomoldes. Está tudo, por enquanto, no segredo dos deuses. Cerca de 75% da atividade da empresa é dedicada à investigação e desenvolvimento. Dela resultou, por exemplo, outro trabalho premiado, o Cibercarro, uma parceria com outras empresas, entre elas a Siemens, um veículo silencioso com emissões zero e que opera de forma autónoma. Há projetos como o hipercarro batizado de 15, que visam unicamente estimular a criatividade e servir de montra para as capacidades da equipa. A empresa está presente no Parque Tecnológico de Óbidos desde 2011. O escritório de Óbidos está muito vocacionado para os projetos de ID, de Investigação e Desenvolvimento. Portanto, temos equipas que trabalham nestes projetos, muitas vezes em parceria com outras empresas, e, portanto, onde é necessário, muitas vezes, reunir muitas pessoas de diferentes empresas, focadas nesse desenvolvimento de projetos de ID, portanto, projetos mais prospectivos, projetos que se calhar não vão entrar já em produção, mas que nos permitem estudar novos caminhos e, no fundo, se calhar temos maior liberdade para ser mais criativos, porque temos menos constrangimentos de uma produção imediata. Também fazem parte do portfólio projetos na área do design de produto e de interiores. Os expositores da Vorten, por exemplo, foram desenhados pela Alma Design, como já o foram os das lojas Sony. O trabalho do dia-a-dia dos 9 designers deste estúdio
passa muito pela reunião de competências numa abordagem integrada de design, engenharia, arquitetura e gestão. No fundo, o designer tem essa função, que é gerir também as várias competências e fazer uma interface entre essas competências, desde a engenharia, por exemplo, à parte comunicacional também dos projetos. Estamos praticamente presentes em todas as fases do projeto, desde o planeamento, do conceito, do desenvolvimento, da prototipagem, do acompanhamento da prototipagem e do lançamento, digamos assim, no mercado. Temos esta multidisciplinariedade, é preciso curiosidade sobre os vários temas, porque todos os dias temos desafios diferentes, todos os dias temos projetos diferentes que vão desde a escala da mão à escala do homem. Portanto, essa diversidade acho que é o que nos faz gostar de ser designers. A empresa cresceu consecutivamente durante 12 anos. Em 2011, a atividade começou a abrandar e em 2012 decresceu. No final do ano passado, voltou a animar e 2014 é encarado com otimismo. Mas para Rui Marcelino, não é pela faturação que se mede o sucesso. O fundador da Alma Design prefere avançar outros números. 502 projetos de design com influência direta na vida das pessoas, 326 produtos no mercado, 154 conceitos visionários para projetar o futuro e mais de 18 prémios nacionais e internacionais. Rui Marcelino, fundador da Alma Design, é o convidado de hoje do Projeto Empresa. Olá, obrigada por nos receber aqui na sua empresa. Desde novo, que tem uma grande paixão pelo design automóvel, estudou engenharia mecânica, design, esteve fora do país, voltou para Portugal. Criar a Alma Design foi uma forma de conseguir fazer aquilo que gosta? Não podia dizer melhor, efetivamente. Tem se calhar esta teimosia de, chegando a uma situação, e se aquilo que realmente eu gostava que acontecesse não existe, porque não inventar? E foi isso que fiz. Posso dizer que na altura, como se costuma dizer, contra ventos e marés, ou seja, tive muitas pessoas que me disseram tem cuidado, isto pode não correr bem, etc., como tudo. Mas eu reconheço que sou um risk taker e gosto de correr riscos. Achei que havia espaço para que isso acontecesse e, de facto, fiz porque era aquilo que eu gostava efetivamente de fazer na vida e por isso criei a Alma Design. E tem desenvolvido projetos premiados internacionalmente para aviões, comboios, portanto, na área dos transportes, que é onde a Alma Design se tem distinguido. E qual tem sido o impacto desses prémios na vossa atividade? Eu tenho um amigo que diz muitas vezes que os prémios não vêm com cheque agarrado, não é? Os prémios têm muito a ver também com a notoriedade e com a visibilidade que a empresa tem para fora, que eu acho que é principalmente isso que eles trazem. De facto, eu penso que andamos muito preocupados durante 10 anos em fazer acontecer, mas também para fazer, se quiser, para criar um bom background daquilo que fazíamos. Talvez não nos sentíssemos também seguros e confiantes naquilo que fazíamos para, como às vezes acontece, uma pessoa que faz um primeiro produto e abana a bandeira aos 7 ventos. Achamos que, se calhar nessa altura, também tínhamos maturidade para ir para o mercado e mostrar o que fizemos. Resultados, efetivamente, é uma lei de mercado. A partir do momento em que esses prémios aparecem, são mais as empresas que nos vêm contactar, são os nossos clientes que ficam mais satisfeitos e que ficam, se quiser, com alguma satisfação por trabalharem connosco, por sabermos que somos uma empresa reconhecida e gostam de o afirmar, e isso é bom para nós também. E posso dizer, com prémios internacionais, tive a felicidade de ter contacto, quer de concorrentes internacionais, daqueles que para mim eram pesos pesados, que dizem sim, mas nós sabemos muito bem o que é que vocês andam a fazer. Para mim foi fantástico, por um lado. E por outro, receber visitas e contactos de empresas que nós não conhecíamos, ou que conhecíamos e eram grandes players internacionais, ou que não conhecíamos, mas eram fornecedores internacionais de peso e que tinham chegado até nós porque divulgámos aquilo que fazíamos. Quer dizer que tem sido uma forma também de se internacionalizarem? Definitivamente. Já estão a fazer projetos para empresas estrangeiras? Também. Já há algum tempo, eu até diria que por volta de 2001, 2002, já tínhamos feito alguns projetos foi os primeiros anos em que trabalhámos para empresas estrangeiras. Neste momento trabalhamos em vários projetos regularmente com empresas estrangeiras, seja do Brasil, seja dos Estados Unidos, seja de Espanha, para citar algumas. Até me lembro dos primeiros projetos que fizemos, foram fornecimento de serviços para uma empresa na Bélgica, já colaboramos com empresas na Alemanha, etc.
Portanto, o leque é bastante variado. Diria que neste momento o Brasil continua a ser uma aposta forte para nós e temos sempre uma boa relação aqui com a vizinhança de Espanha, por exemplo, sendo que nos últimos anos o Brasil tem sido uma aposta mais forte. O facto de as empresas portuguesas estarem a exportar mais também é um fator dinamizador e que pode ajudar? Sim, definitivamente. Posso lhe dizer mais, que é uma constatação nossa. Nós não trabalhamos, talvez nenhuma das empresas com quem trabalhamos neste momento não exporte, praticamente. E uma boa percentagem delas exporta uma grande percentagem daquilo que produz. Estamos a falar de algumas empresas, o mercado nacional representa 7 ou 8% daquilo que nós desenhamos. Por isso é interessante muitas vezes encontrarmos coisas desenhadas por nós em outros pontos do planeta. E eu até dir-lhe que se não houvesse essa componente de exportação, essa maior escala de mercado, eu penso que muito mais dificilmente as empresas teriam até o backlog para investir em design e para investir em desenvolvimento de novos produtos. O mercado nacional é muito limitado e não teria, se calhar, espaço para fazer esse investimento. Portanto, eu direi quase que são coisas indissociáveis. O facto das empresas pensarem no mercado global é pensarem que precisamos ter um design profissional e não aquele que se arranja. Vão de esquina, costumo dizer que toda a gente às vezes pode fazer design, mas há o design profissional e há o design não profissional. Alguns dos projetos que têm tido maior impacto a nível internacional foram desenvolvidos em consórcio com outras empresas. Como é que nascem essas ideias? Como é que nascem esses projetos? É uma pergunta também muito interessante. Interessante porque liga-se muito com o que lhe disse atrás. Portanto, o nosso histórico é um histórico de produtos concretizados. Nós fizemos contabilização ano passado, tínhamos 300 e qualquer coisa produtos realizados. Mas temos 400 e qualquer coisa projetos. Portanto, os tais projetos, alguns desses ou porque o cliente não aceitou, ou porque o objetivo era investigar novas áreas e não necessariamente criar produtos. O que aconteceu também, e a viragem é por volta dessa altura, de 2009, 2010, foi que também sentimos que na altura não havia ainda um sentimento da crise, ou a crise não nos estava a afetar diretamente, mas pensamos que para chegar a outros mercados, onde já tentávamos há muitos anos entrar, precisávamos mostrar alguma coisa feito. E como diz o povo, se Maomé não vai à montanha a Maomé e vice-versa. Então resolvemos fazer o contrário, que é, todos os projetos que fazemos normalmente têm prazos muito limitados, têm um orçamento muito curto, têm necessidades de mercado imediatas e muitas vezes não nos deixam tempo para chegar ao nível de inovação que gostávamos. Por que não fazer o contrário? Pensar aquilo que achamos que o mercado vai querer e começar a reunir as competências e as empresas e as capacidades para gerar essas respostas. E, portanto, sermos proativos e anteciparmos. Fizemos isso quer no setor ferroviário, quer no setor aeronáutico, quer no setor rodoviário, e a verdade é que funcionou muito bem. Mas a iniciativa partiu da Alma Design? Um projeto de cooperação acho que nunca nasce por uma pessoa sozinha, portanto isso eu não posso dizer, fomos nós, Alma Design, que o geramos. Portanto, foram projetos que surgiram no âmbito da Associação Portuguesa de Empresas de Aeronáutica? Sim, eu diria que nós temos... é presidente, aliás. Exatamente. Penso que isso obviamente ajudou. Eu diria que o design nestes projetos tem uma particularidade, que é nós não estamos demasiado assentes numa área específica, produção, engenharia, ou se quiser interiores, ou utilizador, ou aspectos mais sociais, ou aspectos mais ergonómicos. Nós ligamos estas áreas todas e por isso talvez tenhamos alguma facilidade, e tivemos durante estes projetos, em juntar partes que habitualmente não trabalhavam em conjunto. Esse papel reconheço que tivemos. Depois, coube também a cada uma dessas empresas ajudar a dinamizar o projeto. Como é que eles acontecem? Às vezes existem livros, imensos livros sobre o processo de inovação e a geração de inovação. Eu sou apologista de que, por mais conferências, congressos, mecanismos de explotar essa inovação possamos provocar, há uma componente espontânea muito grande, que advém, por exemplo, para além dessas conferências e congressos, os intervalos para café, em que vamos falar com as empresas que vimos apresentar um projeto interessante e dizemos, se eu juntasse aquilo que você faz com aquilo que aquele senhor faz, com aquilo que o outro senhor faz, nós podemos fazer qualquer coisa de diferente. E nós não funcionamos nesse registro habitualmente. Pensamos o que é que a minha empresa pode fazer agora de bom. Nós temos um papel diferente, que é
o que é que nós podíamos juntar das pessoas que conhecemos e das empresas que conhecemos para oferecer ao mercado alguma coisa que fosse realmente nova. Por isso acabamos por ter um bocadinho esse papel de pivô. Agora, reconheço, sem conseguir que as outras pessoas entrassem no barco, isso não tinha acontecido. E aí deixe-me referir um aspecto que eu acho que é determinante. Tive a sorte de, no âmbito da PEMAS, dessa associação para que eu fui convidado para entrar, acabei por ser fundador, mas primeiro era só um grupo de amigos. Depois fomos um grupo de 9 fundadores. Hoje são 30 e tal empresas. Portanto, as coisas mudaram. E daí já nasceu a Aerocluster Portugal. O Aerocluster Portugal, por exemplo, é um spin-off da PEMAS. Foi dinamizado pela PEMAS. Trouxemos cá a Portugal, por exemplo, nesse caso a Airbus, a PEMAS trouxe, reuniu os associados da PEMAS, reuniu outras entidades. A PEMAS não é um fórum fechado, é uma coisa... E nós também somos muito trincheiras, não é? Mas PEMAS, nesse aspecto, acho que as pessoas que estão lá dentro mudam. E trouxemos a Airbus e as empresas da PEMAS para se conhecerem e criou-se o Aerocluster Portugal. E assinaram recentemente um acordo muito importante. Ontem, exatamente. Um acordo de, se quiser, um acordo de consórcio entre 13 empresas, e pôr 13 empresas a assinar o mesmo papel em Portugal não é fácil. Sendo que ainda não há nada garantido neste momento, o que torna as coisas muito mais difíceis, mas conseguimos fazê-lo e conseguimos fazê-lo entre todos, principalmente porque acho que há uma geração se quiser, de pessoas que estão à frente de cada uma destas empresas, com quem me relaciono com quase todas, felizmente, e todos relacionam-se com todos, que permite que isso acontecesse. E, portanto, não se levantaram demasiados entraves, o acordo foi assinado, e só por esse acordo ter assinado, para nós já consideramos uma vitória muito grande. E qual poderão ser os efeitos desse acordo? Existe um cluster aeroespacial em Portugal, de facto? Existe, com certeza. Existem muitas definições diferentes do que é que pode ser um cluster. Um cluster, se quiser genericamente e de uma forma mais intuitiva, é um grupo de empresas e de competências que se aglutinam ou que convergem em direção a um determinado fim para uma determinada área, nomeadamente a nível industrial. Existe, neste momento, basta-lhe dizer, no caso da PEMAS, a PEMAS registra 30 ou 40 empresas diferentes dentro do seu seio que têm interesses comuns na área aeronáutica. E o mais interessante é que são comuns, mas não é uma associação setorial, em que, imagino, são tudo empresas de vidro, ou são tudo empresas no caso da aeronáutica, podem ser tudo empresas de maquinação de estruturas. Não. Temos desde maquinação de estruturas até, se quiser, peles para interiores de aviões, até, estava a falar nas estruturas há bocadinho, até sistemas de informação. E o que é que isto faz? Isto joga e liga completamente com o que é a atividade da Alma Design. Quando nos envolvem no desenvolvimento, por exemplo, uma carroceria de um autocarro ou num veículo, nós, de facto, não vamos trabalhar só com especialistas em motores. Nós trabalhamos com interiores, com motores, com carroceria, com portas, com interação com sistemas, com mobilidade, e tudo isto junto implica que nós tenhamos que falar com muitas competências diferentes. E isso já está a acontecer em Portugal? Isto já está a acontecer em Portugal. E estes projetos em que participamos mais recentemente e que fomos dinamizadores, são um bom exemplo disso. E que eu acho que tem um efeito catalisador muito maior do que qualquer plano estratégico. Depois há uns planos estratégicos, não é? Vamos fazer este plano. E escreve-se. Não é tanto a nossa filosofia, nós gostamos mais de fazer acontecer, mostrar o que aconteceu, e isso tem normalmente um poder muito mais forte do que um documento escrito. O que é que pode representar esse acordo para as empresas que o assinaram? Quais são as suas expectativas? No caso do Aerocluster em concreto, eu acho que ainda é uma fase preliminar, há muito trabalho para ser feito. O aspecto principal foi aquele que focou há bocadinho, foi haverem 13 empresas que entre elas acordam em trabalhar para participar em conjunto num plano de investigação e desenvolvimento para os próximos 7 anos. Só haver este acordo de princípio, com regras estabelecidas, eu acho que já é uma lança, não em África, mas neste caso uma lança em Portugal. Só por aí acho que já se vence a questão da cultura e da mentalidade. Na verdade, os outros projetos que temos participado recentemente vivem da mesma situação. E houve uma coisa que há bocado me escapou e que não gostava de deixar de referir, que é a questão em todos esses projetos, na fundação do Aerocluster, no iCIT, no Intrain, em projetos que estão neste momento a decorrer, existem algumas pessoas especiais à frente de cada uma dessas empresas, sem as quais esses projetos nunca tinham acontecido.
Quer dizer que a Alma Design pode crescer substancialmente nos próximos anos? Fez 15 anos. Fizemos 15, lançamos o livro dos 15 o ano passado, quando já estávamos a fazer 16. Na verdade, começamos a fazer o livro dos 15 quando entramos no 15º aniversário, portanto, no 16º lançamos. Como eu costumo dizer, na altura que lançamos o livro do 15º aniversário, o meu maior desejo na altura é depois lançar o dos 20, não é? Portanto, agora, a minha concepção de crescimento, se calhar entra um bocadinho em conflito com alguns cânones, eu diria, dos anos 80, 90, sobre o que é crescimento. Para nós, a Alma Design, para mim em concreto, que se calhar influencia um bocadinho os destinos da empresa, crescer é crescer em qualidade, é crescer no nível e na ambição dos projetos em que nos envolvemos, se quiser na importância até dos clientes com quem trabalhamos, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Não é crescer nem em número de pessoas, nem em faturação, mas sim ser cada vez mais reconhecidos, isso obviamente reflete-se em valor, por aquilo que fazemos. Portanto, eu diria que preferia ter a mesma equipa a receber o dobro do que ter o dobro da equipa a receber a mesma coisa. Ao longo destes 15, 16 anos, alguma coisa tem mudado no panorama do design em Portugal? Há muito que se fala na necessidade das empresas apostarem no design. Nota alguma mudança nesse campo? Definitivamente. Quer dizer, a água e o vinho, o que era o design industrial, o que era o design em Portugal há 15 anos, o que é agora. O design de produto mais ainda. E às vezes dizem, não, mas agora há menos empresas. Como há menos empresas em Portugal, há menos trabalho para o design. Errado. Eu diria que é difícil perceber se aumentou ou diminuiu. Porquê? Há 15 anos atrás havia muito mais empresas de base industrial que geravam produtos, mas muitas delas não utilizavam o design para desenvolver os seus produtos. Hoje existem muito menos empresas de base industrial e eu penso que estamos a entrar em contraciclo, no sentido em que estão a começar a reaparecer, mas as que existem, garanto-lhe que a grande maioria usa, ou quando não usa, estão em vias de desaparecimento. Ter uma indústria forte é, portanto, essencial para que haja também design. São convicções. Eu continuo a acreditar, mas sou influenciado pela minha área de atividade, continuo a acreditar que eu continuo a precisar de uma cadeira para me sentar, continuo a precisar de comer comida, de me sentar à mesa e, portanto, há coisas físicas que são insubstituíveis e que nós vamos sempre precisar delas. Essas coisas têm que ser geradas em termos de transformação, de indústria transformadora. Se nós acabarmos com ela, eu sinceramente receio que fiquemos refém de uma indústria de serviços, se quiser, ou de uma área de serviços que não satisfaz plenamente aquilo que o país necessita. A Europa andou um bocadinho fascinada, e alguns países da Europa, fascinados com esta questão do, se calhar vamos todos para as áreas de serviços, não precisamos de indústria. É ferrugento, tem cheiro, etc. Há uma outra indústria, aquela de inovação, aquela que gera produtos muito mais inovadores, que não é a indústria da ferrugem, se quiser, que eu acho essencial e que acho que, felizmente, no país existem ainda alguns muito bons casos, mas que, se não tratarmos bem dela, também pode tender a desaparecer. E uma das minhas missões é que isso não aconteça. Das minhas missões, se quiser, pelo menos daquilo que eu acho que pode ser uma missão minha. Acha que esta crise também teve alguns efeitos positivos? Com certeza. A crise do país? Não há, eu acho que todas as crises têm sempre lados positivos. Penso que afetou provavelmente a grande parte do país, acho que afetou-nos a todos, afetou a Alma Design, evidentemente, mas obrigou toda a gente a pensar também de uma forma diferente, a pensar mais lean, a ser mais, se quiser, eficiente. Os brasileiros dizem enxuto na sua estrutura, a eliminar gorduras, e esse lado é positivo. Os outros, obviamente, o haver pessoas a passar necessidades e tudo o resto, ter meses em que não se sabe se vem trabalho e que pomos em risco se a equipa vai ter que diminuir ou não, essa não é uma parte positiva, com certeza. Mas sofreu uma redução da atividade aqui na empresa? Com certeza, com certeza. Tivemos redução da atividade, não diria de atividade, porque atividade nós temos sempre muito que fazer. Agora, nem que seja aqueles projetos de sonho, não é? Sim, como sim. O Automóvel 15. Por exemplo, eu diria que se nós formos olhar para a nossa ficha de planeamento, coisas que podemos vir fazer, que fazemos semanalmente, ela é inesgotável.
Agora, dizer-lhe, ter trabalhos que estamos a andar e que o cliente chega ao final e diz não posso avançar porque afinal não tem orçamento, durante este período sentimos muito isso e talvez no final de 2013 foi a primeira vez desde 2009, 2010 em que sentimos uma inflexão e podia dizer atualmente a empresa, mas como se costuma, eu não tenho madeira aqui mas neste momento sentimos alguma inflexão. Como é que vai ser o ano 2014? Melhor, sente essa melhoria? Se continuar como o final de 2013, ficarei muito satisfeito, porque o 2013 foi um ano que começou numa onda mais negativa que vinha de 2012 e acabou numa onda muito positiva, e num sentido muito positivo. Neste momento, esse sentido continua e, como eu costumo dizer, não gosto de deitar foguetes antes da festa terminar, mas estamos muito convencidos que será um bom ano para a Alma Design. Como é que olha para o país nesta altura? Acredita em Portugal? Muito. Muito. Acredito muito no meu país, senão já não estava aqui. Acredito muito nos portugueses e tenho uma enorme fé na sociedade civil que conheço e em pessoas e empresas que conheço fabulosas. Se não tivesse essa fé, se calhar não vibrava da mesma maneira quando vejo a seleção a jogar, se calhar não torcia para que a indústria nacional, as empresas que conheço, vingassem lá fora. Tenho uma enorme fé. Dizer que o país e essas empresas e todas essas entidades em que acredito que têm por trás uma boa orientação que nos ajuda a saber para onde vamos, essa é a parte que infelizmente não posso dizer que sim. Penso que há muitos anos que andamos à procura de um rumo, mas se calhar cabe-nos a nós, a sociedade civil, descobri-lo. Eu, pelo menos, como também diz um ditado popular, mais vale acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Eu prefiro acender velas. Rui Marcelino, muito obrigada. Obrigado eu. Fazemos agora um pequeno intervalo, voltamos já a seguir.